Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Nós queremos agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade de estar aí na sua companhia e poder ter você aí lendo a palavra de Deus comigo. Espero que você esteja aprendendo bastante, esteja sendo alimentado. E caso você queira, envie um vídeo desse para alguém, para um colega, para um amigo. Peça para alguém inscrever-se nesse canal. E vamos distribuir a palavra de Deus para o coração das pessoas. E deixe que ela fará todo o resultado necessário que precisa no coração da pessoa. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Muito obrigado, Pai, por este dia, por esta tarde, por esta noite. E nós te louvamos pelo meu amigo, meu irmão que está aí do outro lado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Carta escrita aos Gálatas, capítulo 2. Passados 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém, e nessa ocasião em companhia de Barnabé, e levando também Tito comigo. Observe que desde quando ele se converte até aqui, já tinham passado 17 anos. Porque aqui é 14 mais 3 que ele foi para a Arábia, ali no capítulo 1. Rumei para lá por causa de uma revelação, e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo-o, no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse e não houvesse me esforçado inutilmente. Eu subi a Jerusalém depois de 14 anos, chamei a liderança e expus o evangelho que Deus tinha me revelado. Expus esse evangelho para eles, para que de alguma forma evitasse algum conflito, alguma coisa, mas eu expus esse evangelho primeiro à liderança. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora ele fosse grego, mas não foi necessário. Essa questão foi suscitada devido ao fato de que alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Absolutamente nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos, ou seja, aos pagãos, aos não-judeus, assim como a Pedro foi confiado os judeus, os circuncisos. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos e colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal, e concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os judeus, os circuncisos. E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado para fazer até hoje. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando, até se apartar dos incircuncisos, dos gentios, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Ele estava em Antioquia,
pregando o evangelho da liberdade, o evangelho de Jesus Cristo, aonde não tinha obrigatoriedade de circuncisão, nem para os judeus, quanto mais para os não-judeus. Pedro vai visitá-los e chega lá, senta na mesa com todo mundo e come e se alimenta normalmente. Depois que chegou de Jerusalém alguns judeus da circuncisão, Pedro começa a se afastar. Para fazer média, aquela média ponderada, né? Acende uma vela para um lado, outra para o outro, ele começa a se afastar. Até Barnabé, companheiro de viagem de Paulo, começa a se afastar. Aí Paulo não aguenta um negócio desse. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Pedro, se tu sendo judeu, vive como os gentios, e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como os judeus? Pedro, você não gosta da tua liberdade? Você é judeu, mas você ama a liberdade do Evangelho, porque você gosta de viver como os gentios. E por que agora, você que gosta de gozar da liberdade dos gentios, por que agora você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Se nem tu que é judeu consegue viver como um. Por que você está fazendo isso? Por que essa incoerência? Por que essa hipocrisia, Pedro? Ele resiste a Pedro, repreende a Pedro na presença de todos. Nós, Pedro, somos judeus de nascimento e não pecadores como os gentios. Nós temos esses costumes porque isso foi ensinado para a gente desde o início. Eles não, Pedro. Eles não têm esse costume. Isso não foi ensinado para eles, não faz parte. Eles são pecadores. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei de Moisés, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo. E de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Pedro, pela lei, ninguém será capaz de ver a Deus. Ninguém é justificado pela lei. Há um único meio da pessoa salvar-se a si mesmo, livrar-se dos seus pecados, ter a redenção em Cristo Jesus, é pela fé no sacrifício que Jesus fez. Contudo, se buscando ser justificados em Cristo, descobrirmos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Cristo não é ministro do pecado. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que eu sou um transgressor. Ora, se pela lei eu não consigo chegar, e ainda assim, sabendo disso, eu estou querendo remendar a vida espiritual e a minha caminhada na fé, usando os remendos da lei, eu estou transgredindo aquilo que eu mesmo falo, aquilo que eu mesmo prego. Se eu digo que o Evangelho é livre, se eu digo que não tem necessidade de sacrifício, apenas crer em Cristo, e pela fé no sacrifício eu sou salvo, e agora eu estou dizendo que eu preciso de alguns outros remendos e apetrechos da lei para que eu possa ser salvo, então eu estou transgredindo aquilo que eu mesmo ensino. Pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo e desse modo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Não é que eu tenha em mim qualidades ou a capacidade de viver uma vida sem pecado nenhum. É porque Cristo que vive em mim, Ele já cumpriu a minha parte. E eu, apossando-se dessa fé, reconheço isso e sou justificado no sacrifício dele. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão.
Não é pela lei, meus irmãos. Não é, o evangelho que eu estou pregando é graça pura, é liberdade em Deus. Não liberdade para fazer o que quer, mas é liberdade para viver em Cristo. Para ter a salvação creditada em mim através do sacrifício de Jesus Cristo. Cristo não morreu em vão. E ele morre justamente para que, através da fé, eu tome posse dessa salvação. Eu me apodere dessa salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Um excelente final de semana. Que você veja a graça de Deus. Que você viva esse evangelho da liberdade de Deus em Cristo Jesus. A gente se encontra aqui na segunda-feira. Até lá.